Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Todo mundo aí? Bom, já estou gravando a aula aqui. Nós vamos hoje para a nossa aula de tecnologia farmacêutica, né? Nós vamos encerrar a aula da semana passada e iniciar uma aula nova. Nós vamos encerrar a parte de recipientes adjuvantes hoje. E imagino que já dê tempo, porque a gente está no finalzinho dessa aula, da gente iniciar a aula sobre desenvolvimento farmacotécnico, beleza? Desenvolvimento aí tecnológico, né, em produção farmacêutica, principalmente industrial. Beleza? Hermínio, Sim, Rafaela. eu estava fazendo atividade hoje, aí a de controle de qualidade. É porque Aham. quinta-feira parece que não vai ter aula, né? Ah, é verdade. Quinta-feira nós teríamos tanto hospitalar quanto Quanto controle de controle. qualidade. Você tem alguma dúvida? Pode aproveitar, perguntar. É só para perguntar mesmo, porque você colocou lá para a gente olhar na Farmacopeia. farmacopeia. Aí É. muita coisa eu não encontrei muita coisa lá, sabe? Eu encontrei muita coisa no slide que você tinha passado. Se a gente Pode. pode tirar coisas de lá do slide mesmo também? Pode sim. É porque é o Ah, seguinte, os slides eles são tirados da farmacopeia. Só que como a gente vai atualizando as aulas, a gente utiliza o que tem de melhor aí nas farmacopeias. Então eu comecei essa disciplina com a quarta edição. E aí nós já tivemos a quinta, hoje nós já estamos na sexta edição. Você olhou na farmacopeia correta, no de foi, ensaios? você Foi na de enviou. ensaios? Foi, né? Aham. É porque eu mandei duas, uma Não, de ensaios e uma de de monografias. métodos. De métodos, eu acho também. Pode olhar a quinta edição, a quarta, a sexta, Não, pode mas olhar eu nos já até slides. acabei de fazer, já só que eu olhei muita coisa no slide. Tá bem resumido no slide, né? É, Pode e tá ser bem sim, melhor de entender, tem eu problema não, acho. pode ser sim. Eu pergunto sobre os três métodos, sobre o que é o meio de cultura utilizado, os slides estão bem resumidos, os slides que nós estamos, na verdade, É, nesse momento trabalhando neles. Então é bom que você já fez, quem já fez aí é interessante, porque a gente ainda vai discutir mais sobre isso, pode até ajudar vocês aí, né? Quando você vê a atividade antes, quando você começa a fazer a atividade e vê a matéria depois, a gente chama de sala de aula invertida, né? Primeiro começa a fazer a atividade, depois a gente parte para a parte teórica, ajuda muito no desenvolvimento. É muito bom se a gente pudesse trabalhar sempre assim. Mas não tem problema não, Rafaela. Sem erro. então, Beleza? Hoje a tecnologia farmacêutica, vocês viram a atividade que eu deixei para vocês? Uma atividade tipo prova, tipo que vai cair na prova. Eu falei que ia colocar para vocês agora uma atividade de delineamento, mas eu achei um pouco cedo. Eu vou deixar para a gente colocar em A2, que é aquela questão de pegar uma bula, pegar uma formulação farmacêutica e desenvolver um raciocínio sobre as funções dos componentes, dos constituintes ali da composição, tá? A gente nem terminou ainda recipientes, né? Aí eu deixei para a próxima, beleza? Qualquer dúvida também, pode mandar zap, podem fazer perguntas lá pela própria plataforma, fiquem à vontade, beleza? Então, vamos à nossa aulinha de hoje. Vou encerrar recipientes. Finalzinho. Não tem muita coisa mais para a gente ver. Paramos. Tá compartilhado? Agora tá, né? Esses slides são 68 slides, é grandinho, né? Paramos. Opa.
Paramos aqui, né? De acordo com a minha anotação aqui, a gente começa no 55 hoje. Para encerrar. Beleza? Falei sobre antioxidantes, sobre quelantes, né? Sobre conservantes, né? Diz quando a gente fala de estabilizantes físico-químicos, a gente fala muito aqui da parte de antioxidantes, né? E quando a gente fala de estabilizantes microbiológicos, a gente chama de conservantes, né? Tem as mesmas funções aí, que na verdade é manter a estabilidade, só que num caso físico-química, no outro caso microbiológica, beleza? E aí, vamos entrar aqui nos principais adjuvantes farmacotécnicos. Bom, eu já disse isso para vocês, que é uma convenção, tá? Não é uma regra, uma norma, porque alguns autores consideram um excipiente adjuvante como sinônimo. Outros autores já consideram adjuvantes como uma classe de excipientes farmacotécnicos que não possuem interferência sobre propriedades farmacocinéticas. Então, altera característica farmacocinética é excipiente. Não altera é adjuvante, que também é um excipiente, né? Então, assim, os adjuvantes seriam aqueles que dão cor, dão sabor, dão odor. Então, no medicamento não há uma alteração das características, né, dos parâmetros farmacocinéticos pela adição ou não de adjuvantes. Está mais relacionado a caracteres organolépticos, exclusivamente. Como, por exemplo, corantes, aromatizantes, flavorizantes. Adjuvantes empregados para correção de cor, odor e sabor desagradáveis, tornando a preparação mais atraente. Para adultos, para crianças principalmente, né? Para pessoas que não se sentem confortáveis aí para administrar, tomar um medicamento muito ruim, com sabor muito desagradável, ok? Antigamente não tinha muito essa tecnologia, ou mesmo não era muito levado em consideração. Então, não era uma questão importante. O medicamento era um medicamento e ponto final. Ninguém importava em pegar emulsão Scott, óleo de fígado de bacalhau e tentar pôr um sabor. Era medicamento e medicamento já vinha implícito que não precisava de ter sabor bom, podia ser ruim mesmo. Os corantes devem ser escolhidos em uma tabela que fornece o nome daqueles que são permitidos para uso alimentício, tá? São corantes alimentícios. Muitos vêm com a numeração amarelo, com uma numeração vermelho, com uma numeração final, porque é uma tabela de padronização e de registro desses corantes aí. Tem muitos corantes vermelhos, muito amarelos, né, amarelo de tartazina, alguns causam até alergia, né, como esses usados em salgadinhos chip aí, né, em margarina. Algumas pessoas têm alergia a esse tipo de corante, da urticária, né, mas são permitidos, né, não são tóxicos, e eles única e exclusivamente conferem cor. E aí a gente costuma associar, né? Se eu pego um medicamento e coloco um aromatizante de morango, eu coloco um corante vermelhinho, mais rosinha. Se é de laranja, eu coloco laranja, amarelinho, né? Isso, obviamente, e um flavorizante idem, né? Coloco um flavorizante de limão, essência de limão para dar odor, um aromatizante de limão para dar o sabor de limão e um corante verde. Só um exemplo. Claro que para criar o quê? Uma experiência, uma sensação, né, de sabor e diminuir um pouco a experiência desagradável de tomar um medicamento que pode não ser assim tão gostoso, pode ter um sabor ruim, não tão palatável, né? Isso é importante? Sim. É secundário? Sim, é secundário. Mas pode alterar, por exemplo, a adesão ao tratamento. O medicamento pode ser tão ruim que as pessoas não queiram tomá-lo, né? E acabam tendo que evoluir. Eu dei um exemplo aqui para vocês da emulsão Scott, óleo de fígado de bacalhau, né? Começaram a aparecer opções aí menos desagradáveis de tomar
porque eles eram usados também até como castigo, né? As mães falavam com as crianças, oh, se você não alimentar direito, vai tomar emulsão Scott. Hoje tem com sabor de laranja, sabor de morango. Obviamente, a aceitação é maior, né? Isso é indiscutível, principalmente por crianças. Alguns podem causar reações alérgicas e desencadear processos de irritação gástrica, como o amarelo de tartazina, o exemplo que eu dei para vocês aí, que é usado em medicamentos e é usado também em alimentos amarelos, né? Falei da margarina e do chips, desses salgadinhos chips aí. Exemplo de flavorizantes: baunilha, mentol, óleo de canela, óleo de anis, cacau, dentre outros. Morango, framboesa, muitos naturais, outros artificiais. Tem uma aula prática que a gente faz de química farmacêutica que a gente faz um aroma artificial de banana, um aroma artificial de abacaxi. Com substâncias químicas, reagentes de laboratório, a gente faz uma substância que tem cheiro e aroma dessas essências. Então vem colorido artificialmente, aromatizado artificialmente, né? É óbvio que pela tendência de mercado, hoje se preza pelos corantes, aromatizantes, flavorizantes naturais, mas nem sempre isso é possível e quando é possível também nem sempre isso é utilizado, né? Uma opção da indústria, né? Flavorizante, função de flavorizar, edulcorar, colorir uma preparação farmacêutica por administração oral. Fator preponderante a adesão terapêutica pelo paciente, especialmente o pediátrico. Portanto, o farmacêutico tem como desafio desenvolver técnicas e recursos para realizar a combinação harmônica dos aditivos flavorizantes, que são os aromas, edulcorantes e corantes. É aquilo que eu falei, corzinha de morango, saborzinho de morango, cheirinho de morango. A criança vai achar mesmo que aquilo ali, né, possa ser agradável, às vezes possa mesmo, né? Às vezes o sabor mascara, né, o desagradável do fundo ali, original, né? Porém, antes é importante a compreensão da psicofisiologia envolvida na percepção dos sabores. Os corantes a serem adicionados em produtos farmacêuticos de uso interno devem ser atóxicos, claro, né? Farmacologicamente inativos. Então, claro que eles não podem ser ativos, a função deles é somente colorir, e claro que tem que ser atóxico. Eu não vou colocar um corante para simplesmente colorir o medicamento e ele ser tóxico, né? Não devem ser empregados para mascarar produtos de baixa qualidade, né? Fácil da gente identificar também algumas alterações físico-químicas nos medicamentos através da mudança de cor, e um corante pode mascarar isso. Só devem ser utilizados corantes certificados para administração em alimentos, fármacos e cosméticos, aprovados aí pela Food, Drug and Cosmetics Administration, um órgão que FDA também, né, libera esse tipo de produto. Pessoal, a internet está bacana, está aparecendo as mensagens para mim de internet instável, deve ser a minha, né? Mas tá bom para vocês? Está travando, picando, alguma coisa do tipo ou não? Pra mim, tá meio travando. Tá, pessoal, tá travando? Mas ninguém respondeu. Tem alguém no chat aqui, eu vou tentar. Deixa eu dar um minutinho aí, rapidinho, tá? Deixa eu tentar dar uma reduzida na internet aqui pra gente não ter esse problema. Só um momentinho. A minha deu uma mensagem aqui, quando dá essa mensagem, só um pouquinho, tá? Vamos ver se melhorou, pessoal. Dei uma diminuída aqui na carga. Estou em Manhuaçu e é fato
que essa internet daqui não é muito boa, tá? Tô tentando melhorar um pouco aqui a nossa qualidade. Agora melhorou. Melhorou? Beleza. Melhorou um pouco. Vamos lá. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então vamos continuar. Deixa eu voltar aqui. Uma questão, eu lembro que eu nem era aluno de farmácia ainda. Estava no ensino médio. Mas eu fiz meu ensino médio na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, né? Tem um colégio lá chamado Colune. E eu fui uma vez numa palestra da tecnologia de alimentos, que era em frente ao colégio. E tinha um cara, um pesquisador, que desenvolvia, que procurava, na verdade. Ele estava pesquisando um corante alimentício natural azul. E ele estava, né, há muito tempo procurando. Porque ele diz que os corantes azuis que existem hoje de alimentos são sintéticos, não são naturais. Os que existem na natureza, a grande maioria deles ou são instáveis, ou seja, ele é retirado como azul, e depois ele acaba mudando de cor, ficando roxo, verde, ou são tóxicos. Então ele estava ainda em pesquisa do corante. Hoje eu sei que existe. Vocês conhecem uma flor chamada clitória? Um feijão azul? Eu falei com vocês em farmacognosia, nem me lembro. Uma florzinha azul chamada clitória, que é um corante alimentício azul natural, que não é tóxico e que não é instável? Ou não conhecem? Ninguém conhece, não? Não conheço. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui. É um dos mais utilizados. Na verdade, eu acho que é o único corante natural azul que não é tóxico, que não é instável. Não sei se foi ele que descobriu, coincidentemente é brasileiro, às vezes é a pesquisa desse pesquisador aí, né? Mas eu vou tentar, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Vocês devem conhecer uma florzinha do mato aí, de pasto, chamado feijão borboleta. Dá um feijãozinho, um grãozinho. Tem muito no Nordeste, mas você encontra nesses pastos nossos aqui também, na zona da mata. Vou mostrar para vocês. E ele falou ainda, eu lembro dele falando, quem descobrir esse corante natural azul, que não é tóxico, vai ganhar muito dinheiro. Eu fiquei pensando, será que um corante não poderia? Mas a utilização, né? Deixa eu mostrar para vocês. Vou tentar compartilhar aqui. Realmente minha internet não está muito boa. Tomara que a gente consiga ter nossa aula sem muita interferência. Bom. Acho que eu consigo compartilhar aqui minha tela da internet com vocês. Consigo. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Vocês conhecem essa florzinha? Ela é a espécie, né, chamada de feijão borboleta. E a florzinha é chamada de clitória. Eu acho que dispensa explicações, né? Do nome dela, né? Dá uma olhadinha. Olha só como ela, tá vendo? A partir dela é retirado um corante azul e roxo também. Mas, como eu disse, o azul é que é o mais procurado. Dá uma olhada nesse prato aqui, ó. Ervilha azul, feijão. Estão vendo? Ela é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Conseguem ver aqui? Deixa eu ver. No Brasil, a gente chama de feijão borboleta. Tem aqui na América Latina, América do Sul, a gente chama de feijão borboleta. Estão vendo? Legal, né? Só para mostrar para vocês. Provavelmente vocês já viram essa florzinha no meio do mato. Alguém respondeu. Isso. Show de bola. Só para vocês verem que, assim, do nosso lado,
Existem possibilidades de pesquisa, de produção de produtos e a gente, né, muitas vezes não utiliza o potencial que a gente tem. Voltou para o slide? Sim. Vamos lá. Edulcorantes, usado para edulcorar, adoçar a preparação, né? Por exemplo, aspartame, dextrose, glicose, manitol, sorbitol, sacarina, ciclamato, açúcar, acesulfame, sucralose e esteviosídeos, estévia. Qual é natural? A glicose, a sacarose é natural, né? Sacarose é da cana, mas sacarose tem um alto poder calórico. Então, às vezes, um diabético não seria interessante. Mas qual desses aqui adoça, qual desses adoçantes adoça e é natural? Estévia. Estévia. Não é um adoçante assim dos mais saborosos, né, Cíntia? Não sei se você já experimentou. Eu acho ele muito doce e um pouco amargo. É uma raiz, né, de uma planta. O melhorzinho é o sucralose, mas o né, minha opinião, né? O sucralose é um derivado da sacarose sintético também, então não é natural. Ciclamato sódico é terrível, né? Acesulfame também não é muito bom. Aspartame é muito bom, acho que é o melhor comparado à sucralose aí, mas o aspartame causa muitos problemas. Ele é metabolizado e transformado e libera uma partícula de metanol, então causa irritação ocular. Então, né, para uso contínuo, o ideal seria a estévia. Apesar dos, né, como eu disse aí, não é o mais saboroso, mas se o negócio é mascarar, mascara. Ok? Bom mesmo é a sacarose, né, pessoal? Infelizmente, né, a realidade seja dita, né? Mas não é sempre, não é às vezes a melhor opção, né? Um grande número de agentes são utilizados como edulcorantes, incluindo sacarose, glicose, xarope de milho, sorbitol, manitol e diversos outros açúcares. Normalmente, esses açúcares são empregados em grandes concentrações, influenciando na viscosidade do veículo, podendo retardar a velocidade de dissolução de algumas drogas. Então, pessoal, aquilo que eu falei com vocês, o edulcorante, os adjuvantes aqui, são aqueles que, teoricamente, não vão alterar característica, propriedade farmacotécnica, em termos de ter uma grande influência nos parâmetros farmacocinéticos. Então, se eu tiver um edulcorante que vai tornar mais viscoso, ele já não é mais considerado só um edulcorante, mas ele também vai ser um agente de viscosidade. Então, ele já perde essa característica. Okay? Edulcorantes não calóricos, como sacarina e aspartame, também podem ser empregados com a vantagem de apresentar poder adoçante muito maior que os açúcares. Aqui alguns exemplos, quando a gente for trabalhar com delineamento, tá? Nós não vamos fazer o delineamento agora, mas só para vocês observarem uma formulação. Ó, pantoprazol sódico. Eu sei que ele tem baixa estabilidade em pH ácido, né? Então, eu preciso de criar alguma coisa, porque ele vai para o estômago, né? E a ação dele é sobre o estômago. Então, eu preciso de criar mecanismos para que ele seja estável no pH ácido. Então, eu tenho pantoprazol sódico, carbonato de cálcio, avicel, aerosil, estearato de magnésio, actisol, lactose, revestimento. Ó, só que eu falo, ele é revestido, ele tem um avicel de pH básico, ele tem estearato de magnésio, que também é básico, tem carbonato de cálcio, que também é básico. Então, observe que ele vai dar uma estabilizada no pH, que é ácido, tornando-o mais próximo da neutralidade. Digoxina, ele tem uma dificuldade de tamanho e uniformidade. Olha a concentração muito pequena. Então, eu tenho a digoxina, é a formulação da indústria para 500 mil comprimidos. Bacana, né? Aí vem lactose malha 200, bem fininho, avicel, estearato de magnésio, aerosil, pré-mix de digoxina com lactose em progressão geométrica. Estão vendo? Nós vamos discutir isso depois lá no delineamento de novo. Essas mesmas formulações aqui. Atenolol. O atenolol tem um problema da higroscopia. Então, ó,
só para voltar. Esse aqui eu tenho que estabilizar pH. Esse aqui eu tenho problema de tamanho, uniformidade. E esse eu tenho problema da higroscopia. Então, eu tenho atenolol com lactose, PVP, estearato de magnésio, aerosil, talco, lauril sulfato e acdisol. Perguntaria para vocês, qual a função de cada um dos componentes? Vocês já podem até, nesse slide aqui, já ir analisando isso para uma atividade futura. Albendazol 200, baixa dissolução, molhabilidade e compactação ruim. Comprimido difícil de fazer, né? Chato. Albendazol, aí vem lactose, lauril sulfato, PVP, lauril sulfato de sódio, de novo, repetir, desculpa, estearato de magnésio, explosol, opa, aqui já vai melhorar a solução. Avicel, eu vou ter lactose, olha, a molhabilidade com lauril sulfato, já vai melhorar um pouquinho a compactação aqui com talco, né? Não tem talco, mas tem lactose. Então, comecem a observar, estearato de magnésio, comecem a observar que a composição resolve o problema do princípio ativo em si. Então, é muito interessante a gente analisar a formulação. E aqui são formulações para 100 mil, 500 mil comprimidos. Olha como isso é feito lá na indústria. Ok? E o albendazol, esse mastigável, a gente ainda vai encontrar aí edulcorante, uma essênciazinha de banana, não é? Aquele mastigável. Já que ele tem baixa dissolução, é melhor fazer ele, e compactação ruim, é melhor fazer ele mastigável. Por ele ter um sabor desagradável, eu coloco uma essência de banana, que é o que é feito. Não é assim que é? Que apresenta-se? É ou não é, Adriano? Você que está aí caladinho hoje. O albendazol mastigável tem sabor de banana, não tem? Eles falam que tem, eu não comi, não. Tem sabor de banana. Justamente por isso, ó, ele tem dissolução ruim, molhabilidade e compactação ruim. Isso vai cair no seu estômago e pode passar até batido numa digestão mal feita. Então, você mastiga ele mesmo. E para mastigar, ele tem que ter um sabor senão, mais agradável, senão ninguém vai fazer uso, né? Fechamos. Vamos para a continuidade. Encerramos a parte de recipientes adjuvantes. Beleza? Vamos começar na nossa nova unidade, tá? Deixa eu achar ela aqui para compartilhar com vocês. Um momentinho. Vamos lá. Já viram esse slide que eu deixei para vocês, pessoal? Já deu tempo de dar uma olhadinha de desenvolvimento? Já deu para ver? Farmacotécnico? Ou ainda vocês não tiveram tempo de dar uma futicada aí nesse slide novo? Nada ainda? Bom, teremos algumas informações novas aqui, mas muita coisa, vocês vão notar que a gente já viu em algum momento aí, vocês, né? Já viram em algum momento em outra disciplina, com outro professor. Porque nós vamos agora falar de desenvolvimento, então vamos falar de genérico, referência, estudos clínicos similares, como produzir, como registrar, como funciona toda essa tramitação. Deixa eu ver no nosso horário. Beleza, dá para a gente começar bem aí. Medicamentos de referência são aqueles que a gente chama de inovadores. É a primeira vez que o medicamento é apresentado ao mercado. E aí nós temos planejamento de novos fármacos. Lembra que eu falei com vocês que a indústria farmacêutica, como ela é esperta, ela vai através de uma busca
nas medicinas tradicionais, nas plantas, princípios naturais que são utilizados aí. E depois ela tem que, de todo modo, desenvolver uma formulação com adição de recipientes, com a forma farmacêutica ideal, que seja segura e efetiva, e fazer os estudos para liberar o medicamento. Então, o planejamento ele funciona mais ou menos assim, um protótipo, uma formulação, os estudos clínicos. Muito se fala agora sobre estudo clínico, né? Ou seja, por causa principalmente dos medicamentos e das vacinas aí do Covid-19, a gente vê muita gente hoje que não sabe nem o que é um estudo, falar de estudo clínico. Então, tem muita gente debatendo estudo clínico de vacina, né? Gente que toma vacina aí há 50 anos, sem questionar. Nesse momento, nós tivemos uma explosão do conhecimento sobre os estudos clínicos, né? Tem gente que espera aí, aprendeu no Facebook e nos grupos de WhatsApp a farmacotécnica, a farmacocinética, a imunologia, a epidemiologia. Vemos uma era bastante estranha, né? Mas vamos lá. Síntese, purificação e caracterização de ativos. Então, na natureza, a gente não encontra somente princípio ativo, não. A gente encontra também adjuvantes, encontra também recipientes. Estou falando com vocês aqui de um corante azul retirado de uma planta. Não é princípio ativo, mas é sintetizado, purificado, né, ou caracterizado, extraído da natureza, né, ou de forma sintética, ou né, hemissintética. Hemissíntese é quando você tira da natureza, mas você sintetiza para transformar em uma substância melhor. Então, a hemissíntese é a síntese a partir de um produto que já existe na natureza. Okay? Temos os ensaios in vitro, né? Testes fisicoquímicos principalmente, podem ser microbiológicos também, testagem ali em meios de cultura, bacterianos, fúngicos, e temos os ensaios pré-clínicos de bioterismo e vivissecção, feitos em animais de laboratório. Depois dos ensaios pré-clínicos, vem os ensaios clínicos, fase 1, 2, 3 e 4, né? Como vocês já estudaram aí. Farmacocinética, estudos farmacocinéticos, desenvolvimento farmacotécnico, que é o princípio ativo mais a formulação como um todo. O medicamento não é somente o princípio ativo, mas tudo que vem junto com ele na formulação farmacêutica. A fórmula é muito importante, a forma farmacêutica, a apresentação, né? Disponibilidade, determinação de posologia e farmacocinética clínica, beleza? Isso aqui vocês já devem ter visto em farmacologia, né? Então não é também novidade. Objetivo terapêutico, o fármaco eu tenho que analisar, apreciar propriedades físicas e químicas. Farmacocinética é a metodologia analítica para avaliação do efeito e da segurança, né, desse fármaco. Efetividade e toxicidade. Formulação, aí eu vou entrar com adjuvantes e recipientes, propriedades físicas e químicas e as interações entre eles e com os princípios ativos. Forma farmacêutica, processo de fabricação e via de administração. Os parâmetros analisados, estabilidade, controle do processo fabril de fabricação lá na indústria, metodologia analítica e validação. Ok? Assim eu vou ter respaldo, ok? De um medicamento realmente seguro e efetivo. Esse é o desenvolvimento farmacotécnico, beleza? Assim que a gente chega na nossa fórmula farmacêutica, que está aí no mercado, né? Muitas têm mais de um século que são produzidas, né? Qual a diferença, então, de referência genérica e similar? Eu acho que eu vou repetir uma informação que vocês já sabem. Referência ao medicamento inovador, o primeiro comercializado no país, cuja eficácia e segurança foi comprovada por pesquisas clínicas. Pesquisa clínica com todas aquelas fases. Geralmente encontra-se há bastante tempo no mercado e tem marca comercial conhecida. Tem um nome, e às vezes a gente chama tudo pelo nome, médico principalmente. Às vezes se refere ao princípio ativo pelo nome do medicamento comercial. Né? Bezetacil,
A gente conhece muitos exemplos aí disso. Uma outra questão é que esses ensaios clínicos ele não terminam, né? Quando ele chega na fase 4, ele continua em farmacovigilância. Na pós-venda, nos usuários do medicamento, porque alguns efeitos a gente só vai conseguir observar e relatar depois de uso continuado. Então, imagina a pessoa depois de 30 anos, 40 anos tomando medicamento, apresenta um efeito que pode estar relacionado. Isso é claro que esse efeito pode não estar relatado. Lá naquele relatório de farmacovigilância, ele pode não estar relatado, não pode ter sido identificado naquelas pesquisas clínicas, justamente porque é um medicamento que apresentou um problema no uso continuado, prolongado durante décadas. Então, o medicamento continua sendo vigiado, tá? Mesmo depois de estar na prateleira durante 10, 20 anos aí. Nunca termina, tá? A farmacovigilância. Nós temos sistemas aí do Ministério da Saúde no Brasil, por exemplo, Vigilância Sanitária, Anvisa, Notivisa, Vigimed, que continua o tempo inteiro aberto para receber notícias, informações, queixas técnicas, relatos de eventos adversos a medicamentos. Se começa a receber muita reação, muita informação, muita crítica, muita denúncia, né? Denúncia entre aspas, né? Mas muitos relatos sobre o uso de um mesmo medicamento, né? De efeito adverso do medicamento, ele começa a juntar informação, cruzar dados e o medicamento pode ser às vezes até descontinuado, né? É muito comum a gente conseguir achar, identificar medicamentos que estavam muito tempo no mercado e de repente eles saíram, né? Eles foram descontinuados o uso. Então, não é muito difícil, né? Isso vocês conseguem achar muitos exemplos, né? Muitos exemplos podem ser citados aí de diversos medicamentos que foram utilizados durante muito tempo e foram descontinuados aí pela Anvisa ou o próprio laboratório se vê na necessidade de descontinuar. Claro que não é o único motivo do medicamento ser descontinuado. Ele pode simplesmente ter perdido viabilidade financeira, caiu venda, substituído por um medicamento melhor, mas a questão das queixas técnicas, dos efeitos adversos durante muito tempo, né, desses eventos adversos do uso do medicamento, podem também contribuir para que ele seja descontinuado. Ou, às vezes, alterado. Às vezes, a formulação é alterada. Genérico é aquele que contém o mesmo fármaco, o princípio ativo, na mesma dose, na forma farmacêutica, e é administrado pela mesma via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência. Apresenta a mesma eficácia, segurança e qualidade que o medicamento de referência, comprovadas por testes de bioequivalência, sendo com este intercambiável. Novidade nenhuma para vocês. E similar, possui o mesmo fármaco, mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência ou de marca, mas não tem sua bioequivalência com o medicamento de referência comprovada. Não é intercambiável. O Adriano falou para mim que medicamento de referência é chamado de ético, genérico é genérico e similar é BO. É isso mesmo? É assim que vocês chamam na prática da drogaria? Eu acho que sim. No dia a dia de um estabelecimento comercial farmacêutico é mais ou menos assim, né? Ainda hoje que a gente se refere. Muita gente fala isso, ético e BO. Bom, biodisponibilidade. Costuma dar um BO mesmo, né? O BO costuma dar BO. E sabe o que é interessante? Costuma dar um BO mesmo. A galera gosta do similar aí porque ele é bonificado, né? Então tem umas comissões de Não vai venda. ser bonificado mais não, amigo. Tem umas comissões de venda. Na verdade, não é bonificado mais, né? Na verdade, eles têm uma margem melhor, né? É. Não tem bonificação mais, não? Existe bonificação mais, não? Acabou? Não, tem as bonificações que eles dão quando tá quase vencendo. Eles te dão um punhado lá para você tentar. Na verdade... Não, mas a margem deles continua boa ainda. A margem do similar sempre é melhor, né? É bom, mas tem uns, jamais que na cidade, não sei pro lado de vocês se tem aí, umas prostituição aí que você fala assim, meu Deus, como é que eu vou arrumar aqui nos dias, me pagando os funcionários?
Isso é verdade. Então, Às vezes, é complicado trabalhar. difícil. Mas essas bonificações, eu lembro que antigamente vinha especificadas uma parte em nota fiscal escrita, vinha a Sim, nota fiscal, a vinha. parte Sim. bonificação, e tinha uma parte que era malocada, vinha uma nota branca. Com Aí, o o medicamento SNGPC, separado, quer dizer, bonificação, aí vinha a nota branca. isso, né, hoje em dia não existe mais, né? Meu pai Não fala, existe a nota branca, mas... tem que começar a dar remédio de graça para esse povo aí. Esse remédio você ganha de graça. Você, onde que tá ganhando de graça? Me fala que eu vou ficar na fila, que eu não tô sabendo. Às A vezes até farmácia básica difícil. tem, Paulinho, se precisar, eu tô distribuindo aqui, tá? Farmácia básica? Eu Meu irmão tenho também aqui. trabalha em farmácia básica, ele me dá um de vez em quando. Às vezes é até difícil a gente entender como que algumas drogarias conseguem vender pelo preço que estão vendendo, né? Mas é isso, Hermínia. Aqui eu já percebi. Igual assim, uma senhora mesmo veio com medicamento e relatou sobre o valor. Eu peguei a embalagem do medicamento dela, menos de 90 dias que vai vencer, entendeu? Então é É uma igual assim, maneira outro de... dia. Nós temos aqui, colocamos o meu prazol 1,99 aqui esses dias. Aí a menina pegou e falou comigo assim, me manda 6 caixas. Eu não consigo vender para ela sem explicar ela. Eu falei assim, como você toma esse medicamento? Só você que toma? Vai Pois vencer. é, porque ele vence em junho. Eu não sei usar essas espertezas, entendeu? Mas aqui o povo ele já colocou na promoção, aí você vai olhar, Não quer nem isso, saber, vence né? menos de 90 dias. Vende mesmo. E assim, essa questão de medicamento, referência, genérico, similar, é um mercado violento, às vezes desleal. Antigamente tinha muito essa na visitação médica, ainda existe a distribuição de amostras grátis, né? Que os médicos dão. Era muito mais, ainda existe, mas antigamente era muito mais, eram caixas e caixas. Alguns laboratórios, como a Eurofarma, por exemplo, era uma distribuição de medicamento para médico em visita, de amostra grátis, e medicamentos de controle especial, e uma briga entre a própria empresa e a classe que vendia. Viagem, carro zero, maleta, roupa. Grupo que vendia na mesma empresa, por exemplo, a Eurofarma tem genérico e tem similar. Eles competiam ferozmente entre eles mesmos. Então era uma coisa assim que a gente observava e falava, meu Deus, como que pode isso? Né? O mercado farmacêutico é feroz, né? Mas eles vêm aqui, eu peço também. Você acha que eu não peço? Não, me dá amostra grátis. Jamais de moxilina, clovulanato, tudo que eu vejo que é caro, mesmo, eu peço igual o filho de cego. E eles dão ainda? Dá. Distribui? Antigamente era mais, né? Antigamente tem a coisa era mais tem até descontrolada. um aqui como é o nome? Da Supera. A gente faz um preço bacana com o pessoal da Igreja Assembleia aqui, que eles dão muito doação, né? Uhum. A gente tem uma parceria com eles. Aí eles compram um medicamento ocótico, ele é muito caro, acho que, se eu não me engano, é 150, 180 cada caixa. Uhum. Aí todo mês o representante vem, ele já fez compromisso de me dar uma caixa por mês. Para Ele você me dá uma distribuir para caixa, esse pessoal, né? e aí eu vou lá e dou para a igreja. Entendeu? Aí uma boa ação, né? Aí ele vai me dar. Aí quando eu sei outra pessoa assim, carente, está precisando, eu peço também. Essas amostras grátis já eu faço assim, me parece eu dou para quem precisa. Antigamente essa visitação dos médicos aí era muito pior, né? Eles recebiam muita coisa em troca nos médicos, né? Que prescreviam, tinha um controle. Eu lembro quando eu trabalhava em drogaria, tinha um representante que ia na drogaria para ver as receitas dos médicos, para ver qual médico tinha receitado, qual medicamento, quantidade que tinha receitado, para dar alguma coisa para ele em troca, isso é óbvio. Né? Mas é que eles perguntam, igual se eles vêm aqui e me perguntam assim, supõe, igual esse ocótico, quem é que eles bateram firme aqui em cima desse medicamento? Quem está indicando ele, aquele COX? Quem está indicando mais o Donarém Retarde? Esse medicamento, o custo é maior? Sempre eles pesquisam. Alguma coisa, né? Quem prescreve ganha em troca, né? Com certeza. É assim que funciona. Eu lembro eu não sei exatamente para onde, acho que foi no Chile que eu vi uma pós-graduação farmacêutica em visitação médica. Eu falei, olha, isso lá no Brasil é uma coisa meio antiético, né? Mas, né?
voltado para esse tipo de coisa, né? No Brasil, eu não sei nem se existe isso. Eu acho que aqui, pra gente, pela nossa legislação, é antiético isso. Mas lá é outra história, né? Outra realidade, né? Beleza, pessoal? Tá na nossa hora. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não. Então, que dia nós não temos? Essa semana a gente não tem mais aula, né? Nós temos feriado. Eu tô podendo nem falar, Hermínio. Eu tô com chikungunya, tô com dor, tudo com Que é isso? Tá doente? Tá em casa? Tá de atestado? O patrão não é testado, não. Fica em casa e carrega. Tá passando bem? Como é que você tá? Tá bem, né? Muita dor de cabeça e muita dor na articulação. Chikungunya é terrível, né? Aí eu entrei num parque agora. A única coisa, durante o dia, eu fui com paracetamolzinho, um trenzinho, outro, não resolve, não. Aí entrei num parque aqui agora, minha cabeça parou de doer, mas a articulação não para de doer, não. Tem que se cuidar. Tá tudo quebrado. Essas arboviroses ninguém merece. O bom que isso aí, ô Paulinho, é pro resto da vida, né? Nunca mais é o mesmo. Articulação é um negócio complicado, né, Adriano? Não, é sério. As pessoas que pegam a chikungunya, zika, os efeitos são residuais durante muito tempo. Tem gente que pegou 2, 3 anos que reclama ainda. De dores. Não, mas é ruim. É ruim, de noite eu chorava. Eu falava, você não queria ir com vontade de pronto atendimento e tinha medo. Eu ficava assim, não vou. Dói mesmo, dói muito mesmo. Se cuida aí, viu? Melhoras pra você, Paulinho. Se Deus quiser, melhorar rápido. Amém. Pessoal, grande abraço pra vocês. Até a nossa próxima aula aí na semana que vem, né? Vocês vão ter uma folga de mim aí na quinta-feira. E aí, folga mesmo, né? Porque vocês teriam 2 disciplinas, uma e depois a outra. Né? Farmácia hospitalar e depois controle de qualidade. Beleza? Menino, pelo amor, nesses desafios aí, meu filho, essas 3 atividades, tem que ir mais devagar, esse trem tá indo rápido demais, você não pode acompanhar, não. Mas assim, a nossa prova, vocês já estão acostumados comigo. Nossa prova é o meu slide, a minha aula. Não tem esse negócio de ficar pegando nada de entrelinha, de unidade de aprendizagem, que a gente não viu, não, tá? Só os nossos slides, só as nossas aulas. Não se preocupem. As unidades de aprendizagem são interessantes, mas é um aprofundamento. É como se você estivesse na faculdade e pegasse um livro para estudar. Mas o que não tem nos slides, que não tem na nossa atividade, na nossa aula, não cai na prova, não, tá? Não se preocupem com isso. Beleza? Grande demais aqui. Como sempre. Acompanhem pelos slides. Estudar pelo slide, está resolvida a prova. Tá? Beleza, então. Abraço para vocês, pessoal. Tchauzinho.